A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Irmãos, nós estamos tendo uma vida constante de oração? Nós estamos tendo comunhão com o Pai? As situações, quando elas se apresentam na nossa vida, como que ela tem nos encontrado? Tem nos encontrado preparado ou nos pega de surpresa? Você sabe que o Senhor Jesus, enquanto aqui entre nós, Ele estava em constante comunhão, em constante oração com o Senhor, e Ele nunca era pego desprevenido e era sempre vencedor em todas as situações. E Ele quer que eu e você também tenhamos vitórias. Ele quer que eu e você também, irmãos, nunca sejamos pegos desprevenidos. Para isso é necessário uma vida constante de oração. É colocar situações na presença do nosso Senhor em todo o tempo, e enquanto não ver aquela situação resolvida, nós não devemos deixar de orar. O Senhor quer insistência, consistência nas nossas orações. O Senhor Jesus vai tratar disso comigo e com você ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, onde quando ele estava voltando de um desses momentos de oração, os discípulos se encontram com ele e falam assim: Senhor, nos ensine a orar. E o Senhor os ensina a oração do Pai Nosso, uma oração modelo, uma oração plena, total. E em seguida, ele dá uma parábola para os discípulos poderem compreender melhor. A parábola do amigo inoportuno. Aquele amigo que recebe a visita de um outro amigo. Essa visita, esse amigo que vem de viagem e chega até ele com fome, cansado, com certeza, e pega ele desprevenido. Ele simplesmente não tem o que apresentar para o amigo. O que ele faz então? Ele sai à procura do recurso. Ele sai à procura do pão para poder alimentar aquele amigo ali. E através da insistência dele, da importunação dele, porque ele vai onde ele sabe que tem pão, vai em um momento que não é apropriado. Ele vai, já é meia-noite, a casa já está fechada, o amigo já está dormindo com sua família e fala para ele: já estou aqui deitado com a minha família, não vou me levantar para dar os pães para você. Mas o Senhor fala que pela insistência dele, importunação aqui, não é falta de respeito, mas é insistência. O Senhor diz: insistam, que vocês vão conseguir. A porta vai se abrir. Continue buscando para estar abençoando esse amigo que precisa, para estar abençoando a necessidade desse amigo que veio te pedir ajuda. Mas eu aprendo algo aqui também muito importante. É que o Senhor não quer que eu e você sejamos pegos desprevenidos. E eu compreendi isso ali no verso 13 do capítulo 11, irmãos. Onde o Senhor fala assim: se vós, pois, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedir. O que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Que quando a situação bater na minha porta e na sua porta, e bate, o Senhor quer que a gente esteja preparado para enfrentar aquela situação. O Senhor não quer que eu e você sejamos pegos desprevenidos. Sabe aquela situação que acontece, irmãos? Aquela notícia que chega? Aquela situação inesperada, aquela surpresa bate à nossa porta. E muitas vezes a gente se desespera. E muitas vezes a gente tem que correr, buscar a ajuda do Senhor e ficar insistindo ali na presença do Senhor, porque aquela situação te pegou desprevenido. O Senhor diz que abençoa, que ajuda. Quantas vezes isso não aconteceu comigo e com você? A situação veio e nós nos desesperamos. E aí buscamos a presença do nosso Senhor. Ele diz que ajuda, que abençoa.
Mas sabe qual é o ideal? Nós não sermos pegos desprevenidos. Nós estarmos pedindo sempre ao Senhor para nos encher do Espírito Santo de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, pode ser qualquer situação que bater na nossa porta, nós não vamos ser pegos desprevenidos. É aquela má notícia que chega e vai nos encontrar de pé. Nós vamos ser como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É a situação inesperada que bate à porta de todo mundo, mas que vai nos encontrar com os nossos celeiros cheios de pão. Nós vamos estar preparados para qualquer eventualidade. É a má notícia que vem para derrubar, que vem para abalar, mas que não vai conseguir esse intento. Existem 2 tipos de oração, meus irmãos. A oração preventiva e a oração desesperada, que é a oração que muitas vezes nós fazemos. O Senhor diz, não vai nos desamparar, não, insista, que a porta vai se abrir, peça, que eu vou dar. Vocês que são maus, sabem abençoar os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele não vai desamparar, mas Ele diz, não vai dar o Espírito Santo àquele que pedir? Ou seja, aquele que está cheio do Espírito Santo, irmãos, quando nós pedimos, o Senhor dá. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nenhuma situação vai nos derrubar. Nenhuma situação vai nos abalar. Porque nós fazemos orações constantes. Porque nós estamos sempre na presença do nosso Senhor. Porque não só estamos bem alimentados, como ainda temos pão para abençoar outras pessoas também. É o amigo que chega necessitado, que chega com problemas, e nós podemos amparar com a palavra do Senhor, dar a boa notícia que é o Evangelho, levantar aquela pessoa, e é também a má notícia que chega e que não vai nos abalar, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aconteceu tal coisa, mas não se preocupe. Não se preocupe, olha o que a palavra do Senhor diz. O Senhor falou comigo quando eu orei nessa madrugada. O Senhor tratou essa oração, essa situação comigo. Quando eu estive buscando o Senhor nas minhas orações, o Senhor me fortaleceu a esse respeito. Eu não me preocupo, não vou me abalar com essa situação, porque eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor quer que eu e você se comporte. Nós devemos estar em constante oração, em harmonia com o Senhor, com a palavra dEle. A palavra em nós enxertada, irmãos, não vai permitir que a gente caia, que a gente se desespere. Pode bater quem for à nossa porta, que nós vamos estar preparados. Você está preparado? Nós não sabemos o dia de amanhã. O Senhor diz que não é nem para nos preocuparmos com o dia de amanhã. Mas isso não quer dizer que nós não devemos estar preparados. E o Senhor nos ajuda. Você sabia que o Senhor está aqui comigo e com você agora? Porque quando 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, ali Ele está. Mas você sabia que Ele também está lá no amanhã? Eu e você ainda não estamos lá, mas o Senhor está. E Ele conhece tudo o que vai acontecer. E Ele quer me preparar e quer preparar você também, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Nós somos mais do que vencedores em todas as situações. Seja o que for que se apresentar, que bater a nossa porta, a hora que for, pode ser à meia-noite. Nós vamos estar preparados para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. E situações que se apresentarem não vão nos abalar, não vão nos deixar desesperados. Porque nós, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos permanecer de pé e não vamos permitir que o mal nos assole, nem assole os nossos. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando ouvimos falar
que outras pessoas estão sofrendo, nós vamos nos colocar na brecha por essa vida, por essa pessoa. E o Senhor vai entrar com providência. Eu vou ler novamente o verso 13 para você. E medite nessa palavra. Diz assim: se vós, pois sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedir. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus e nunca vamos ser pegos desprevenidos. A oração desesperada pode ser feita. O Senhor diz: bate, eu vou abrir. Pode insistir que a porta vai se abrir, eu vou dar o pão em qualquer momento que vocês se apresentarem a mim. Mas o ideal é que vocês estejam com os celeiros cheios, que vocês já estejam preparados quando alguém precisar ou quando a necessidade bater. E eu quero orar essa palavra com você agora. A palavra é tão importante que nos ajuda bastante, irmãos. Nós estamos no mundo e no mundo nós teremos aflições. Mas estando preparados, nós vamos vencer qualquer situação. O nosso maior exemplo vivia em constante oração ao nosso Pai. E nunca era pego desprevenido. E eu e você também não vamos ser. Ore comigo agora. Concorde comigo. Feche os teus olhos. Pai, somos falhos. Somos frágeis. E quantas vezes nós não fomos pegos desprevenidos, Senhor? Quantas vezes, Pai, as pessoas chegaram até nós e nós não tínhamos o pão para dar. Mas aí nós buscamos no Senhor e o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor diz que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Mas o Senhor quer que a gente esteja, Pai, constantemente na Tua presença, em oração, buscando a Tua face, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, porque não vai haver dessa forma nenhuma situação que vai nos derrubar, Pai. A situação, ela vem para todo mundo, Senhor. Vem para todos. Às vezes mais de uma situação no mesmo dia. Mas quando bater a nossa porta, Pai, nós não vamos nos desesperar. Porque nós vamos estar cheios do Teu Espírito Santo, cheios de poder, cheios de virtude. E a situação, Senhor, vai ser resolvida. Nós vamos ter certeza de que aquela situação se apresentou, mas que ela vai passar. Que ela não vai permanecer. Nessa fé, diante desse entendimento, que alegria, Pai. Que alegria poder saber que a gente pode sempre contar com o Senhor. Que nós podemos nos fortalecer com o Senhor, com a Tua palavra, ter sempre ela dentro do nosso coração, para podermos sempre falar em momento oportuno, abençoando outras vidas, Deus. Que tremendo, meu Pai. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Louvado seja, Senhor, hoje e sempre, porque o Senhor está sempre nos ajudando. E nós vamos estar sempre na Tua presença em oração, como nosso Senhor Jesus estava sempre se fortalecendo, sempre em comunhão com o Senhor e nunca era pego de surpresa, nunca se desesperava. Estava sempre preparado e era sempre vencedor, e assim somos cada um de nós também. Pai, obrigado por essa palavra, eu te agradeço. Mais uma vez, louvado e glorificado seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não fique parado, não, esperando as coisas acontecerem para depois orar. Ai, mas está tudo tão bem, não preciso orar. Continue orando. Continue buscando. Se encha cada vez mais do Espírito Santo de Deus. E você nunca vai se desesperar. A situação, ela virá assim, mas não vai nos derrubar nunca. Porque aquele que está em nós é maior do que tudo que possa se apresentar nas nossas vidas. E glória a Deus por isso. Amém?